Olá, gente do segundo. A gente vai gravar para vocês agora a 14ª aula de filosofia, baseada no módulo 14 da apostila, né? O romantismo. Gente, para começar a conversar a respeito de romantismo, eu vou falar para vocês dos ideais iluministas, né? Daqueles ideais do tipo liberdade, né? Fraternidade e antes de mais nada, mais importante do que liberdade e fraternidade era o esclarecimento, a elucidação das ideias que até então eram veladas. Gente, o movimento iluminista na Europa simplesmente teve a intenção maior, né, a função maior de esclarecer as pessoas, né, que estavam à margem do conhecimento que estava velado, estavam longe da informação que estava restrita a pequenos círculos. O movimento iluminista tinha a função de esclarecer todas as pessoas que tivessem interesse em se esclarecer a respeito das informações que eram veladas até então. Certo? Na Europa da Idade Média, nós todos sabemos que as informações, que a cultura e as informações eram estritamente veladas. Poucas pessoas tinham acesso à cultura, à educação e às informações. E assim, no combate à ignorância, no combate ao não conhecimento das verdades a respeito da política, a respeito da filosofia, a respeito da religião, veio o movimento iluminista, com uma abertura de esclarecimento, né? Com uma proposta de elucidação dessas ideias. Muito bem, gente. Na França, nós todos sabemos qual foi o desfecho do movimento iluminista, né? Revolução Francesa. No restante da Europa, o movimento iluminista, no restante da Europa, que já não estava mais baseado naquele regime monárquico absolutista como a França, o resultado das ideias iluministas foi o início do capitalismo. O início do progresso industrial, né? O início do comando pela burguesia também, da influência burguesa e inteligente nas decisões políticas e na administração. E na Alemanha, né? Que é o principal objetivo, o principal conteúdo deste módulo, né, do 14. Na Alemanha, esse movimento de esclarecimento e elucidação, que tem um nome em alemão que chama Aufklärung. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas esse movimento iluminista na Alemanha também tinha as ideias de esclarecimento, de abertura da informação, como em todo o resto da Europa. Porém, como a Alemanha era um país em formação, né? A Prússia era um dos estados que iriam ser unificados para a formação do país alemão, da Alemanha como nós conhecemos hoje. Veja só, e para isso deveria haver uma unificação cultural e uma unificação de língua, né? Uma unificação de linguagem, de língua, né? de idioma. Veja, o idioma alemão, a língua alemã, ela era preterida na Europa, no resto da Europa. E o povo dos estados que formavam a Prússia, que formavam a futura Alemanha, era considerado bárbaro, era considerado sem refinamento em relação ao povo francês, em relação aos outros europeus. Não tinha refinamento, não tinha cultura, era considerado bárbaro.
mas opôs-se a esse movimento de esclarecimento na Alemanha um movimento Sturm und Drang. Sturm und Drang, também em alemão, que significa tempestade e ímpeto, né? Assim, idealismo, ímpeto. Esse movimento na Alemanha, ele tinha como ideias principais o reavivamento da cultura clássica grega, né? Que observava a natureza e o indivíduo como seres poderosos, como seres importantes. A aquisição de conhecimento seria feita pelo indivíduo, que era o sujeito, que era o personagem mais importante da filosofia. E não o racionalismo, e não as ideias. Entende? A oposição do movimento romântico alemão à lógica e ao racionalismo idealista iluminista da Europa. Então, gente, esse movimento de oposição ao racionalismo, às ideias iluministas na Alemanha, se valeu da poética, né? Se valeu da poesia para disseminar a filosofia. Se valeu da poesia, e o movimento idealista, que era um paralelo ao movimento romântico, colocou o homem como personagem principal. Esse movimento romântico, gente, visava o uso da poesia para a expressão das ideias filosóficas, principalmente da figura de linguagem ironia, certo? Que quem não tem essa noção, quem está me ouvindo falar disso pela primeira vez, quem está ouvindo falar disso pela primeira vez, deve se informar o que significa ironia, certo? O movimento romântico alemão se valia da poesia, usando a figura de linguagem irônica, né, a figura ironia, para promover as suas ideias, né, as suas verdades filosóficas. Gente, outra coisa, aquela história do reavivamento, né, da rememoração da cultura grega clássica, também traz de volta uma ideia de bucolismo, né? Uma ideia de contemplação da natureza e da beleza das formas. Esses sentimentos na sociedade pensante alemã remetiam ao sentimentalismo, ao sentimento, certo? Por isso que o movimento romântico tenta se opor às ideias lógicas e racionalistas do movimento iluminista europeu. Todos os movimentos românticos de todos os países, nós estamos falando em Alemanha porque a Alemanha usou o método da poética, da poesia, né, para se expressar, e como os alemães eram tidos como povos bárbaros, os germânicos, pelo resto da Europa, e a língua alemã também não era uma língua bem vista, era uma língua difícil de assimilar. Então, o povo, os personagens pensantes da sociedade alemã se fizeram ser vistos como bárbaros, se fizeram ser vistos como uma barbárie romântica, né? Uma barbárie charmosa, uma barbárie assim interessante de ser vista e de ser estudada. Mais para frente a gente vai começar a estudar autores alemães, que eu vi o próximo módulo, acho que é Goethe, que também é bastante interessante, porque a ideia alemã, com toda a crueza, né, das ideias alemãs, com toda rudeza, né, eles eram rudes, né, eles eram primitivos, trouxe
uma exposição da verdade e da autenticidade do ser humano, em oposição àquele verniz social que nós falamos em outras aulas, aquele cinismo que surgiu nas grandes sociedades intelectuais europeias, né? Na França, na Inglaterra, por exemplo. Então, gente, no movimento romântico alemão, do movimento romântico alemão, nós podemos destacar que as artes, né, o enaltecimento das artes isso entre as artes a gente pode destacar a pintura e a poesia, né? E o enaltecimento do sentimento, né? É até estranho a gente falar, né? Alemão com um sentimento aflorado, foi só uma reação ao movimento iluminista, aos ideais iluministas, tá? E a importância do homem, que havia sido, como é que eu posso dizer, ela havia sido deixada para trás nos ideais iluministas, né? O progresso, as ideias racionais, a progressão, o desenvolvimento teria mais lugar, teria um lugar de destaque em relação ao homem. Certo, gente? O romantismo é um movimento muito interessante, se você for analisar do ponto de vista histórico, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala a respeito de romantismo, é aquela coisa bucólica, é aquela coisa, sabe, o amor é mais valorizado que as ideias, enfim. Gente, mas tudo isso tem uma origem histórica. Esse movimento romântico surgiu para quebrar um pouco aquela atitude racionalista, aquela atitude fria do que o iluminismo trouxe, aquele cinismo entre as pessoas. O romantismo tende a expor a essência do homem, tende a expor o sentimento do homem, coisa que ficou um pouco sombreada, né? Ficou um pouco cheia de nuvens em volta, em cima e em volta, né? Ficou um pouco de lado no movimento iluminista. Gente, eu espero mesmo que o movimento romântico seja compreendido por vocês, porque às vezes algumas atitudes, mesmo hoje no nosso cotidiano, são vistas como choramingos, né? Como mimimi. Veja, a parte do choramingo e do mimimi que tende a reclamação infundada, tudo bem de ser classificada assim, na minha humilde opinião. Só que o sentimento e veja, assim, nas artes, por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo artístico, né? Em vez de copiar a natureza, de pintar quadros e fazer esculturas, cópias da natureza, cópias de um modelo qualquer, a arte romântica, ela tem a ver com a expressão do sentimento do autor, a expressão do sentimento do pintor. Então a poesia, que é uma língua geral, é uma língua que todo mundo sabe interpretar, era baseada nos sentimentos do poeta. Sabe? Aquela coisa de sofrer por amor. O romantismo é um movimento assim, muito importante na história, porque traz de volta a humanidade para o ser humano, que tinha se afastado dela, né?
tentando iluminar as verdades que estavam veladas. Todos os movimentos na história foram reações a movimentos anteriores, né? A história é toda imbricada, ela é toda encaixada. Todos os movimentos sociais e históricos foram reações a movimentos anteriores. A relação causal na história é lícita, né? Expressiva, é clara como água. Percebe? Então, para que a gente consiga entender certas reações, inclusive na atividade de vocês, eu estou pedindo no primeiro exercício uma espécie de uma análise, ponto de vista individual, né? Lógico, emissão de julgamento, de juízo individual, a respeito de como a atividade romântica, como a expressão romântica pode influenciar o comportamento atual. Certo? Lá eu pedi para que vocês podem escrever como que uma atitude romântica hoje em dia ajuda o cara a escapar daquela pressão cotidiana, ou vocês podem escrever uma historinha, certo? Pode ser baseada em conhecidos seus, cuidado para não tornar pública uma coisa que te contaram em segredo, use nomes fictícios, né? Mas assim, às vezes uma atitude romântica, ela é uma válvula de escape para uma pressão social, uma pressão cotidiana, ok? E a segunda questão, bom, se alguém tiver alguma dúvida, né, na atividade bimestral de filosofia do segundo ano, dá uma chegada lá no meu plantão na segunda-feira à tarde, a partir da 1h15, ok? Gente, pela atenção de vocês, eu agradeço até esse momento e desejo a todos bons estudos.